RBS Notícias, um oferecimento Banrisul. Aqui você contrata empréstimo consignado direto pelo aplicativo Banrisul. Boa noite. Procurador do Trabalho aponta crime de tráfico de pessoas por empresa que contratou trabalhadores resgatados em condições semelhantes à escravidão na Serra. Denúncias envolvendo casos de violência policial aumentam mais de 40% na Defensoria Pública do Estado. Você vai ver também como estão os preparativos para uma das maiores feiras de agronegócio do país, a Expo Direto, que começa na segunda. Caxias vence o Ipiranga na abertura da rodada do Gauchão. E amanhã tem Clássico Grenal na Arena. Agora, no RBS Notícias. Hoje, o resgate de 207 trabalhadores em Bento Gonçalves completa 10 dias. Um dos procuradores que investiga o caso afirma que vai além de trabalho semelhante a escravo e que houve também o crime de tráfico de pessoas. O resgate dos 207 trabalhadores em Bento Gonçalves foi o maior da história do Rio Grande do Sul, de acordo com a Secretaria de Inspeção do Trabalho. Só essa operação superou todo o número de resgates em 2022, quando 156 pessoas foram resgatadas, e representa 1/3 do total de resgates ocorridos historicamente no estado, 570 desde 1995. Italvar Medina é vice-coordenador nacional da erradicação ao trabalho escravo no Brasil. Baiano, ele trabalha na investigação de Bento Gonçalves e entende que houve também o crime de tráfico humano. Os trabalhadores foram aliciados, foram recrutados na Bahia, para em seguida serem transportados no Rio Grande do Sul, onde foram alojados para fins de submissão ao trabalho análogo de escravo e de servidão por dívidas, inclusive. Então, essa conduta, inclusive praticada mediante fraude, porque foram prometidas aos trabalhadores falsamente ótimas condições de trabalho e de remuneração que não se verificaram na prática, configura o crime de tráfico de pessoas. O Ministério Público do Trabalho também investiga se houve os crimes de lesão corporal e tortura, a partir da denúncia de trabalhadores e do material apreendido no alojamento em que estavam, como cacetete, spray de pimenta e aparelho de choque. O MPT quer responsabilizar todos os que usaram dessa mão de obra, inclusive as vinícolas, e vai buscar indenização por danos morais, individuais e coletivos. Em depoimento ao Ministério do Trabalho e Emprego, os baianos que trabalhavam na colheita da uva em Bento Gonçalves contaram situações a que foram submetidos ao serem acordados e que chegaram a ouvir que baiano bom é baiano morto. A maior parte dos 207 trabalhadores resgatados é da Bahia, mas 9 são gaúchos. Ontem, o secretário estadual do Trabalho, Gilmar Socella, foi visitá-los. Todos eles já receberam o seu salário, né, fruto da rescisão. Nós ajudamos, junto com o Ministério do Trabalho, nós colocamos à disposição para encaminhar as guias do seguro-desemprego especial. Sim. Todo trabalhador resgatado tem, não importa o tempo de carteira assinada, mas tem direito a 3 meses de seguro-desemprego especial. E agora, da qualificação. A gente quer também que tanto os gaúchos como os baianos que ficaram aqui e qualquer cidadão queira vir trabalhar no Rio Grande possa ser sempre bem recebido. Os trabalhadores baianos foram contratados pela Fênix Serviços Administrativos e Apoio à Gestão de Saúde Limitada para trabalhar na colheita da uva em Bento Gonçalves. A empresa oferecia mão de obra para as vinícolas Aurora, Cooperativa Garibaldi, Salton e produtores rurais da região. Procurada hoje sobre as falas do procurador, a Fênix não quis se manifestar. Em um comunicado, a Associação Brasileira de Supermercados disse que cobrou das vinícolas Aurora, Garibaldi e Salton a implementação de medidas contra a violação de direitos humanos e trabalhistas. A Salton disse que está em contato constante com a Abras e, conforme a empresa manifestou em sua carta aberta à sociedade brasileira, as sugestões propostas já estão em discussão interna e andamento. A cooperativa vinícola Garibaldi reforçou seu compromisso de trabalhar para atender às ações propostas em conjunto com a Abras. E a vinícola Aurora se comprometeu com a Abras e reforça publicamente, mais uma vez, em adotar todas as medidas propostas. Como já divulgado, a empresa está trabalhando em um plano de ações e práticas robustas. Além da cadeia produtiva da uva e do vinho, o MPT entende que o caso de Bento Gonçalves serve de alerta para outros setores. Reforça, a necessidade de uma responsabilização das grandes empresas pelas condições de trabalho nas suas cadeias de produção, não só nos seus contratos de terceirização, mas nas suas cadeias de produção.
Então, o trabalho escravo é uma realidade que se verifica, infelizmente, não apenas na cadeia produtiva do vinho e do suco de uva, mas em diversas outras cadeias produtivas, como na construção civil, na soja, no açúcar, no café, na soja, no cacau, né, na cadeia do chocolate, entre outras tantas, né? E é essencial que haja uma responsabilização das empresas, as pontas das cadeias produtivas, quanto às condições de trabalho que ocorrem em todo o processo de produção. Quando há essa responsabilização dessas empresas, isso em muito contribui para que haja uma efetiva erradicação do trabalho escravo no país, já que se aquele que explora o trabalho escravo não tem para onde escoar a sua produção, obviamente, ele é extremamente desestimulado. Hoje, o Ministério Público do Trabalho apresentou uma proposta às vinícolas que usavam mão de obra da Fênix Serviços Administrativos e Apoio à Gestão de Saúde Limitada para a assinatura de um termo de ajustamento de conduta. Uma nova audiência será marcada na próxima semana. As denúncias envolvendo violência policial aumentaram mais de 40% no ano passado no estado. Em agosto passado, Gabriel Marques Cavalheiro desapareceu após uma abordagem policial. Uma semana depois, o corpo do jovem de 18 anos foi encontrado em um açude, em São Gabriel. 3 policiais militares foram presos. Na Serra, 4 PMs foram afastados, depois de aparecerem em um vídeo agredindo 2 homens. No Vale dos Sinos, mais 2 soldados presos, acusados de torturar uma mulher com um saco plástico na cabeça. Denúncias envolvendo práticas como essas aumentaram mais de 40% na Defensoria Pública do Estado no ano passado. Não é raro que esse tipo de relato de sufocamento e afogamento chegue à Defensoria Pública ou seja exposto, né, um relato desse tipo em audiências de custódia. Mas são casos que raramente deixam marcas, né? Não havendo imagens, como houve nesse caso, excepcionalmente, não temos muito meios de comprovação daquele relato. O pesquisador Alberto Koptic coordenou um estudo que avaliou evidências sobre o treinamento das polícias em vários países e concluiu que a cultura militar de combate é um dos fatores que incentiva a violência nas abordagens. Os policiais passam a ser treinados muito para fazer o uso letal, inclusive, da força, né? Acabam mergulhando numa cultura bastante brutal, né? Bastante forte e acabam perdendo, né, as ferramentas de reduzir a violência, a desescalada, né, de situações de conflito, de conhecer psicologicamente como lidar com uma situação, né? E acabam realmente mergulhando numa visão militar de anulação de inimigo. Uma das estratégias indicada pelo Instituto Cidade Segura é a adoção de um controle externo sobre as polícias, a exemplo do que já é feito hoje na Polícia de Nova York. Qualquer mudança em protocolos de atuação e até punições para policiais que abusassem da força passariam a ser sugeridas por uma agência externa e não pelos próprios policiais, a exemplo do que acontece hoje nas corregedorias. Precisa mecanismos muito fortes, né, especialmente do controle externo, da transparência, né, de nós podermos saber todas as vezes, né, que um policial saca uma arma, ter a necessidade do registro, que o policial faz algum uso da força. E as câmeras de corpo têm se mostrado, né, já temos estudos em São Paulo, em Santa Catarina, né, que elas têm capacidade de reduzir em mais da metade o uso abusivo da força e a letalidade policial também. As câmeras de segurança devem chegar ainda esse ano a pelo menos 1.000 policiais civis e militares aqui do estado. A compra dos equipamentos está em fase de licitação. Elas vão ser acopladas aos coletes e têm capacidade para 14 horas de gravação. O equipamento é muito importante, né, como um equipamento de apoio, principalmente de coleta de evidências. Ele coleta evidências em vários campos, na questão da ocorrência, do atendimento da ocorrência policial, né, ele serve como prova, para provar todas as ações dos policiais. Muitas vezes somos questionados com relação às ações dos policiais, então as imagens vão provar as ações dos policiais. Né? E se as ações dos policiais não forem corretas, também vão mostrar as ações que não foram corretas. A seguir, os detalhes de uma das maiores feiras de agronegócio do país, a Expo Direto, que começa na próxima segunda em Não Me Toque. Veja em 1 minuto. Começa na próxima segunda uma das maiores feiras de agronegócio do país, a Expo Direto, em Não Me Toque.
O trabalho é intenso para deixar tudo pronto. Este ano, a Expo Direto, que teve o espaço ampliado, vai ter número recorde de expositores. São 591 estandes com muitas soluções tecnológicas para o campo. Mais de 260 mil pessoas devem conferir as novidades da Expo Direto. São principalmente produtores em busca de conhecimento e de novas tecnologias para melhorar o trabalho e os resultados no campo. Muitas empresas apostam no lançamento de máquinas e implementos agrícolas. A feira ela já vem projetando muitos negócios já antes da feira e também a feira serve como uma vitrine, né? Esta outra empresa aposta na pesquisa para melhorar o rendimento das lavouras de trigo. 14 novas variedades vão ser apresentadas. Com a produção recorde de trigo na última safra, a expectativa é atrair mais produtores interessados em investir no cereal. É um momento muito importante onde a gente entra em contato com o produtor rural que está planejando sua safra de trigo, né, e nós vamos estar trazendo para ele, transmitindo informação, novas tecnologias e também questões técnicas de manejo para ele ter mais sucesso com a sua lavoura de trigo. No ano passado, quase 5 bilhões de reais foram fechados em negócios. A expectativa para esta edição é manter o volume de vendas. Nós acreditamos que pode igualar ou superar porque o Brasil vai ter a maior safra da história brasileira, mas o Rio Grande do Sul mais um ano com muito problema climático, nosso produtor em dificuldade. Mas aqui na Expo Direto nós vamos buscar junto com o governo estadual e federal alternativa e solução para amenizar os problemas do Rio Grande do Sul. A Expo Direto também é espaço de debates de temas importantes para o agronegócio. Representantes de 60 países já confirmaram presença. A feira acontece de 6 a 10 de março no Parque da Expo Direto em Não Me Toque. Eleitores de 3 municípios gaúchos vão às urnas amanhã para escolher prefeitos em eleições suplementares que serão realizadas fora do período eleitoral. Em Miraguaí e Redentora, noroeste do estado, e em Capão do Cipó, na região central, os candidatos eleitos em 2020 tiveram os mandatos cassados pela Justiça Eleitoral por irregularidades nas campanhas. Os novos prefeitos ficam no cargo até o fim de 2024. Depois do intervalo, os preparativos para o Grenal pelo Gauchão em Porto Alegre. Nós já voltamos. Já começou a segunda noite de carnaval no Complexo do Porto Seco, em Porto Alegre. O Max Corrêa está acompanhando. Boa noite, Max. Boa noite, Simone. Boa noite a todos que acompanham o RBS Notícias. A chuva e o carnaval já começaram aqui no Porto Seco. A festa começou com a tribo carnavalesca Os Comanches, que nesse momento está fazendo uma homenagem aí para figuras queridas do carnaval que deixaram a festa nos últimos tempos. Aí, ó, agora a homenagem em forma de som, em forma de ritmo. Na sequência, começam as apresentações da série Prata, com a Protegidos da Princesa Isabel. E já na madrugada de domingo é a vez das escolas da série Ouro com a Imperadores do Samba, atual campeã do Carnaval de Porto Alegre, entrando aqui no Porto Seco, já depois da meia-noite, já na madrugada de domingo. A apuração de toda essa festa vai acontecer na segunda-feira e a gente segue acompanhando durante toda a programação da RBS TV. Como ontem, a chuva hoje não deve atrapalhar a diversão. Logo, logo, a movimentação nas arquibancadas também deve ser intensa e bem agitada por aqui. Quem sair de casa agora não vai pegar trânsito. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Max. Bom trabalho por aí. Bom, tem chuva lá e choveu forte em algumas regiões hoje. No Vale do Caí, a IRS 122 alagou e está bloqueada. Em São Sebastião do Caí, choveu 36 milímetros em 2 horas. Isso é 30% da média do mês todo. Para amanhã ainda tem previsão de chuva para o litoral norte, para a serra, para o norte do estado e para a região metropolitana de Porto Alegre. Nessa área mais escura do mapa, pode chover mais forte e a qualquer hora. Na região norte, devem ser pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Nas outras regiões, sol e poucas nuvens. Previsão de mínima de 19 graus em Caxias do Sul, 20 em Santa Maria e 20 também em Alegrete. E a máxima amanhã fica em 27 graus em Porto Alegre, mas chega a 32 em Santa Rosa e 33 graus em Uruguaiana.
E amanhã tem Clássico Grenal pelo Gauchão. Mas hoje à tarde já teve bola rolando pela 10ª rodada, com vitória do Caxias para cima do Ipiranga. O Luciano Périco e o Maurício Saraiva estão aqui para a gente falar sobre essa rodada. Boa noite, meninos. Tudo bem, Simone? Boa noite para ti, quem nos acompanha aqui no RBS Notícias. Pois é, teve vitória do Caxias na abertura da rodada e o Caxias praticamente encaminha a sua vaga aí para a próxima fase. Vamos conferir os gols, botar na tela? O Caxias saiu na frente com um pênalti em cima do Peninha, cometido pelo goleiro Kaique. Faz 1-0. Cobrança muito bem feita ali pelo Heron. Aí você vendo todos os detalhes, 1-0 Caxias. O segundo gol veio com Jean Dias, um chute cruzado, sem chances para o goleiro Alain. 2-0 Caxias. Que ainda no fim do jogo foi fazer um terceiro gol. Depois de uma meia-lua ali, o Bustamante foi derrubado na área, ele mesmo bateu e fechou a conta. 3-0 para o Caxias. A rodada tem mais 3 jogos agora à noite. Amanhã tem o Clássico Grenal na Arena. Quem leva melhor no duelo dos artilheiros? Soares ou Pedro Henrique? A 9 de Luiz Soares, o 28 de Pedro Henrique e a história de um Grenal que começa a ser escrita por essas duas camisas. Vocês podem começar a falar que esse Grenal não vale muito, mas vale sim. Ele por si só tem uma importância. Um clássico tão importante que até o 5º maior artilheiro em atividade no mundo fica ansioso para conhecer. Todo mundo conhece os clássicos de Inter e Grêmio. O Grêmio, líder da primeira fase, tem El Pistoleiro, o comandante para o melhor ataque da competição. Isto é lo que me gusta a mí, ¿viste? Que vos me metés presión a mí y a mí me gusta rendir con presión. Do lado do Inter, um artilheiro que nem centroavante era. Ganhou a posição à base de bola na rede. Em 2023, o Pedro Henrique precisou só de 9 jogos para marcar o mesmo número de gols que fez em todo o ano passado. Sou muito grato pelos meus colegas que estão podendo me acionar bastante e eu estou podendo ser feliz em poder fazer os gols. Cada um com sua camisa, cada um com seu estilo, cada um com sua história. Diferenças à parte, Luiz Soares e Pedro Henrique chegam ao clássico desse domingo unidos pelas semelhanças. Os dois têm o mesmo número de gols marcados nessa temporada e se preparam para viver pela primeira vez a experiência de jogar um Grenal. Tenho ansiedade por querer jogar essa classe de partidos porque me gustam. Estou muito feliz de poder ajudar a equipe com gols. Seja para o camisa 9 do Grêmio ou para o camisa 28 do Inter, gols não têm faltado para escrever a história do Grenal 438. Tá aí, Maurício, 2 personagens do clássico. Ah, os maiores, né? Os maiores. Cada um do seu jeito, porque você tem que contar que o Soares tem um histórico extraordinário de carreira e o Pedro Henrique se sente muito à vontade com o que está fazendo, jogando no time do seu coração. São protagonistas, sim. E aquela pergunta clássica, quem é que leva melhor no Grenal, Maurício? O Grêmio chega num momento muito melhor, o Grêmio tem 6 pontos à frente, o Grêmio tem desempenho interessante nas suas últimas 2 vitórias contra Novo Hamburgo e Campinense. Agora, é preciso que haja atenção para os outros olhares, para os outros caras em volta ali. E eu diria que Alan Patrick pelo Inter e Cristaldo pelo Grêmio podem fazer a diferença. E é um jogo cheio de estreantes, né, Maurício? A começar pelos goleiros, ambos feitos em casa no seu primeiro Grenal, Adriel e Kehler. Muito bem. Bom Grenal para todos, então. Simone? E amanhã, é claro, um pré-jogo longo na Rádio Gaúcha a partir das 9h30 da manhã. Depois vai ter um pré-jornada especial, tudo com áudio e vídeo, tudo junto, misturado, Simone e Lázari, para não perder nenhum detalhe desse grande Grenal. Para viver um dia de Grenal mesmo. Obrigada, Maurício. Obrigada, Luciano. Boa noite. Você vê mais notícias no Jornal Nacional, a partir das 8h30. Uma boa noite para você e um bom domingo. RBS Notícias, um oferecimento Banrisul. Aqui você contrata empréstimo consignado direto pelo aplicativo Banrisul.